paz do Senhor para todos. Quero trazer aqui uma palavra para a nossa edificação. Quero responder aqui uma pergunta que muitas pessoas que dizem que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Eu, como evangélico, eu também não creio que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Deus habita aonde? Dentro de nós, ok? Vamos ouvir esse argumento e responder esse argumento que ele faz, ok? Então, vamos analisar esse ponto de vista e ver quem está com a razão, ok? Se Deus habita, aonde é que Deus habita? Me perguntaram se Deus habita nessas igrejas, nessas grandes construções, em templos. Meus amigos, a Bíblia diz que Deus não habita em templo feito pela mão do homem. Vejam bem, essas grandes igrejas, grandes construções, pastores passam a vida toda só construindo. E a Bíblia diz que Deus ele não habita em templos feitos pela mão do homem. Você sabe onde Deus habita? O Espírito Santo quer habitar no templo do Espírito Santo, que é você, sou eu. Só basta que venhamos abrir nosso coração para Ele entrar, nossa vida, nossa casa, para Ele fazer morada. Então, o templo do Espírito Santo, feito por Deus, somos nós. Deus, Ele habita no templo feito por Ele. E depende de nós, depende de mim e de você, se vamos abrir esse templo para Ele entrar ou não. Agora, existem grandes construções, grandes igrejas, grandes prédios que estão com a porta fechada para Deus. Então, abra seu coração. Pronto, até aqui para a nossa meditação. Primeiro, vamos lá. Quando as pessoas aqui dizem que Deus não habita em templo feito mão de homens, muitas dessas pessoas é desigrejado. Os desigrejados, quando eles saem da igreja, ele já começa a combater que está errado nós prestar o nosso culto lá no templo. Então, muitos desigrejados é que pega este versículo que diz que Deus não habita em templo feito mão de homem, para dizer que nós estamos errados por habitar dentro do templo, ok? Mas o vídeo que você ouviu agorinha, ele diz o quê? Deus habita onde? Dentro de nós. Então nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então eu concordo. A questão é, os desigrejados, ele quer tirar você da igreja, do templo. Aí ele usa esse versículo para dizer, Deus não habita em templo feito mão de homem. O que é o meu pensamento? Deus não habita, ok? Deus habita onde? Dentro de nós. Concordo completamente. Agora a questão é, se Deus habita dentro de mim, dentro de você, se você estiver em casa, Deus habita lá, dentro de você, na sua casa. Você pode adorar Deus dentro de casa. Se você for para a rua, você pode adorar Deus na rua, porque Deus habita dentro de você. Então você pode adorar Deus na rua, no seu trabalho, na escola, em qualquer lugar. Você pode adorar Deus em qualquer lugar, porque Deus habita dentro de nós, ok? Agora, dentro de casa, eu posso adorar Deus no meu terraço? Deus não habita dentro de mim? Então eu posso adorar Deus no terraço, na sala, no meu quarto, porque Deus habita dentro de mim, ok? Dentro da minha empresa, eu posso adorar fora? Sim. E dentro da empresa, também eu posso adorar, ok? Então, prestar o meu culto também em qualquer lugar, adorar a Deus. Agora, quando Deus não habita em templo feito mão de homem, aqui está o templo, ok? Fora do templo, na porta do templo, eu posso adorar? Sim. Deus não está dentro de mim? Então, eu posso adorar fora do templo. E se eu entrar dentro do templo, por que eu não posso adorar? Ok? Entendeu? Se Deus habita dentro de mim, eu posso adorar a Deus em qualquer lugar. Porque a Bíblia diz que o verdadeiro adorador adora a Deus em espírito e em verdade.
Onde nós devemos adorar? No monte ou em Jerusalém? Jesus falou, devemos adorar em qualquer lugar. Se eu posso adorar a Deus na minha casa, por que eu não posso adorar a Deus no templo feito por mão do homem? Deus não habita nas paredes, Deus habita dentro de nós. Mas se eu estiver lá dentro, Deus habita dentro de nós, então eu posso adorar a Deus em qualquer lugar. Porque a Bíblia diz assim, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei no meio. Então se eu estiver fora do templo, Deus está no meio? Se tiver 2 ou 3, sim. E se eu estiver dentro do templo, também Deus está no meio. Ok? Se eu estiver dentro da minha casa, 2 ou 3 reunidos, meu nome estarei no meio. Então, qual é a dificuldade? A dificuldade é, para o desigrejado, ele não quer que você vá para o templo e use esse versículo, lógico. Deus não habita dentro de nós. Deus não habita no templo. Deus habita dentro de nós. Mas ele não quer que você vá para o templo, por quê? Para não ser ensinado a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, a Bíblia diz, conheceria a verdade, e a verdade vos libertará. Se você não conhece a verdade, então jamais você será liberto. Um novo convertido, se ele não buscar o conhecimento, ele nunca aprenderá, nunca vai ter o conhecimento. E a Bíblia diz que nos últimos tempos haveria falso Cristo, falso profeta, entendeu? Falsos doutores. Então, o problema é esse. A questão para que a gente não possa ir para o templo para não aprender a palavra de Deus. A palavra de Deus nós podemos ensinar em qualquer lugar, mas lá no templo é onde nós se reunimos, mas também podemos estudar em qualquer lugar. O problema é essa dificuldade. Eles querem tirar você das igrejas para não aprender a palavra de Deus. A igreja é sincera, né? Porque nós sabemos que existe muitas igrejas que ensinam heresia, ok? Nós estamos falando questão de igreja sincera. Então, para que a gente não possa aprender. Então, debater com falsas pessoas, trazendo as falsas heresias, eu debato com os testemunhos de Jeová, com os mormons, com a adventista, qualquer um desses. Agora, por quê? Porque eu aprendi a palavra de Deus. Alguém me ensinou a palavra de Deus, ok? Lá, no templo que os desigrejados não querem que você vá lá, tem o culto da escola dominical. E na escola dominical a gente aprende, ok? Aprende a palavra de Deus. Aqui tem, por exemplo, o que nós estamos aprendendo aqui, nessa lição, que diz aqui, ok? Em defesa da fé cristã, falando sobre combatendo as heresias. Então lá, nós temos o culto da escola dominical. E os desigrejados não querem que você vá para o templo para não aprender, ok? Mas aqui está falando sobre as heresias dos últimos tempos, tá bem? Então eles não querem que nós vá para o templo, aí usa esse versículo de forma correta, mas distorce dizer que você não precisa ir para o templo. Nós estamos errados em ir para o templo. Então se eu não posso ir para o templo, a questão é, eu posso adorar a Deus na rua, posso adorar a Deus dentro de casa, posso adorar a Deus no trabalho, no ônibus, fora da igreja, e por que eu não posso adorar a Deus dentro da igreja? Qual é o problema? Se a Bíblia diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei no meio. Então Deus está conosco, o Espírito Santo mora dentro de nós, habita dentro de nós, não é nas 4 paredes. A questão é raciocínio. Nós, como entramos dentro da igreja, Deus entra conosco, porque Ele está dentro de nós. Quando nós saímos da igreja, Deus sai conosco, porque Ele está dentro de nós. Ele não habita em templo feito mão de homem. Ok, mas onde nós quisermos adorar a Deus, podemos adorar em qualquer lugar. Amém? Então, que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação. O problema para os desigrejados é que você não vá para o templo para aprender escola bíblica dominical. E aqui está dizendo, combatendo as heresias. Amém? Daqui a pouco nós iremos para a escola dominical, aprender mais sobre a palavra de Deus e combater sobre as heresias dos últimos tempos. Porque a Bíblia diz que nos últimos tempos, muitos apostarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrina dos demônios. Então, apostatar da fé é abandonar
conhecimento, abandonar aquilo que você aprendeu. Amém? Que Deus abençoe.